Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Nós temos observado aqui algumas vezes, então, que Jesus se coloca como o Eu Sou. E, novamente, no Evangelho de João, João registra, então, essas passagens que nos levam a alguns entendimentos importantes acerca da vida e da obra do Senhor Jesus. E quando o Senhor declara que esta frase, eu sou, e aqui em João 10, ele vai declarar que ele é a porta das ovelhas. Claro que em João 10 também nós veremos que ele se declara como o pastor das ovelhas. Mas neste momento e nestes versículos eu quero abordar aqui exatamente sobre isto, esta declaração de Jesus, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículos de 1 ao 10, nós leremos aqui então esses versículos, os irmãos acompanhem a leitura. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Amém. Até aqui. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos, neste momento, pedir ao Senhor que do céu o Senhor nos dê a compreensão que precisamos. Por nós mesmos, nós não podemos entender espiritualmente o texto. E por isso nós precisamos do Senhor, para que esta palavra seja aplicada em nossos corações com poder e graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, então, fala acerca de ser a porta das ovelhas, este é a motivação aqui do texto, e é interessante quando a gente ouve o texto falando sobre o aprisco, e ele aparece aqui nesse texto. O aprisco era um curral feito de pedras brutas mesmo, em campo aberto, eles reuniam ali, então, algumas pedras e colocavam as ovelhas ali dentro deste aprisco. E o ladrão, então, que não fosse o pastor das ovelhas, tentaria, de alguma forma, entrar por outro caminho, não pela porta. Tentaria pular furtivamente e levar uma das ovelhas. E é fato que o ladrão teria que levar as ovelhas, porque as ovelhas não lhe seguiriam espontaneamente. Então, ele teria que carregá-las no braço. O salteador é um pouquinho diferente, porque o salteador é alguém que recorre à violência. Então, ele não entraria tão furtivamente ali como o ladrão, mas ele usaria de violência para o mesmo propósito. Tirar aquela ovelha, tomar aquela ovelha, obter aquela ovelha por meio da violência aqui. Então, eles não procurariam entrar pela porta, pelo óbvio. Mas, primeiro, ela estaria trancada. Então, a porta estaria trancada. E tinha que ser aberta. E, geralmente, era uma porta pesada.
que se colocava ali. Segundo, ela era guardada por um porteiro. Então, veja que, muitas vezes, o próprio porteiro se deitava e servia ele mesmo como porta. Então, ele acampava ali na entrada. E para alguém, então, passar pela porta, teria que passar por ele. E por esses motivos, então, o ladrão e o salteador procuraria outro caminho para ter acesso às ovelhas. Do que Jesus está falando? Afinal de contas, por que ele conta essa história pastoril? Ele dá essa ilustração, certamente as pessoas que estavam ali entenderiam essa imagem rural, que talvez para nós teríamos que fazer algum tipo de pesquisa um pouquinho maior. Mas não era só este motivo. Apesar dele ter pego essa imagem do campo, essa imagem das ovelhas sendo colocadas lá num curral, e lembrando então que eram vários rebanhos que entravam naquele curral durante a noite e eram protegidas ali, mas há alguma coisa a mais aqui neste texto. E quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender o que está acontecendo antes. E antes, no capítulo 9 aqui, nós percebemos a cura de um cego. A história bem conhecida de um homem cego curado pelo Senhor Jesus. E Jesus, então, o orienta a ir até o templo, ao sacerdote, se apresentar, e este homem, então, encontra ali uma resistência da parte dos religiosos. E o Senhor Jesus, então, conta esta parábola para falar exatamente destes líderes religiosos hostis a Jesus. Eles mostraram, então, que não amavam a Jesus, que não se importavam com Jesus, eram hostis a ele, a tal ponto que nós vemos lá na frente, finalmente, eles entregando Jesus ao sacrifício. E estes líderes religiosos são acusados aqui por Jesus, primeiro, tentar ilegalmente ganhar domínio sobre o povo de Israel. Eles estavam se colocando como a porta da salvação. E Jesus aqui diz, olha, eu sou a porta. Mas esses líderes judeus aqui, esses fariseus, esses sacerdotes e todos os demais, se colocavam de forma ilegítima como a porta. E teria que passar por eles. Teria, então, como a gente diz, prestar continência a eles para a salvação. Aqui no capítulo 9, aqui no capítulo 10, capítulo 9, versículo 16. Isso mesmo, capítulo 9, versículo 16, quando eles estão ali interrogando o cego. Então, os fariseus ali, os líderes religiosos, interrogam o cego. E no versículo 16, diz assim, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Veja a acusação que eles fazem contra Jesus. Ele não é de Deus. E por que ele não é de Deus? Porque ele não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve discussão entre eles. Veja, na verdade, em todo esse texto que nós encontramos aqui, são pessoas que diziam, não há outra porta para serem salvos, a não ser a nossa religião, a não ser a religião judaica praticada da forma que nós estamos dizendo aqui. Então, eles tentavam ganhar o povo por meio da intimidação. Se você ainda olhar no capítulo 9, no versículo 22, você vai encontrar ainda dentro dessa história, ela se torna mais aguerrida aqui, ela se torna mais, vamos dizer assim, tenebrosa. No versículo 22, nós encontramos o texto dizendo assim, isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. E dos judeus, entendam aqui, dos líderes religiosos. Os pais daquele rapaz cego estavam com medo. E por que eles estavam com medo dos líderes religiosos? Pois estes já haviam assentado
que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então veja, eles se colocavam ilegitimamente como a porta da salvação e faziam isso através de intimidação, através do medo. Eles evitavam a porta, o Senhor Jesus, não criam nele, não foram escolhidos por ele, e se colocavam aqui e se apresentavam como a porta. Então, mediante ameaças, olha, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Se vocês disserem isso, se vocês crerem nisto, vocês vão ser expulsos da sinagoga. E tentavam privar Jesus dos seus discípulos. Tentavam que o pastor das ovelhas não pastoreasse as suas ovelhas. Então era isto que estava acontecendo. Então Jesus faz uma declaração aqui, ele começa o capítulo 10, que nós lemos com esta declaração. Em verdade vos digo. Quem é um leitor da Bíblia aí sabe que de vez em quando aparece esta palavra dupla aqui, né, 2 vezes sendo dito em verdade, ou seja, algo importante está para ser dito. E o que é importante aqui? Jesus vai dizer, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Quem são os ladrões e salteadores que Jesus quer colocar aqui? São exatamente esses líderes religiosos que tentam de forma ilegítima, de forma a ameaçar pessoas para que estes, então, pudessem ficar debaixo do seu pastoreio. Estes são os acusados aqui por Jesus. Irmãos, nós aprendemos algumas lições aqui no texto que eu quero transmitir aos irmãos, quando o texto nos fala que Jesus é a porta, a declaração de Jesus, eu sou a porta. Nós aprendemos a primeira lição, que Jesus conduz um só rebanho. Aqui o texto deixa isso muito claro. Jesus conduz um só rebanho, e este rebanho que ele conduz tem que, inevitavelmente, passar pela porta, que é ele. Veja, o texto nos fala aqui, que Jesus começa a sua pregação com uma ilustração bem conhecida que todos compreenderiam. Primeiramente, ele vai falar do aprisco, nós já vimos sobre isso. Então, o porteiro se deitava ali, ele se deitava na porta, tanto as ovelhas não saíam, quanto aqueles que não eram conhecidos não entravam, ele guardava o rebanho no aprisco, lembrando que dentro daquele aprisco havia vários rebanhos, de vários pastores, e havia alguém que ficava ali na porta, cuidando deste rebanho dentro do aprisco. Então, o verdadeiro pastor poderia entrar no aprisco pela porta. E por que ele poderia entrar no aprisco pela porta? Porque o porteiro o reconhecia. O porteiro sabia quem era. As verdadeiras ovelhas deste pastor poderiam sair pela porta, porque elas reconheciam também a voz do seu pastor. E é interessante, a imagem do texto, às vezes ela nos confunde um pouco, às vezes nós a vimos como entrelaçadas, e de fato, muitas vezes ela é entrelaçada, esta ideia de que Jesus ao mesmo tempo é a porta, e ao mesmo tempo é o pastor. Entretanto, as duas imagens são importantes para a nossa compreensão acerca da salvação. Ele é o pastor, sim, que conduz as suas ovelhas, e o restante do texto depois vai falar sobre isso, e no momento certo nós vamos falar acerca de Jesus como bom pastor, mas aqui também ele é o único caminho, ele é a porta, ele é o único lugar pelo qual essas ovelhas podem sair e encontrar pastagens. Elas podem entrar e encontrar segurança. É através do Senhor Jesus. Pela manhã, então, cada pastor chamava as suas ovelhas. E desse modo os rebanhos eram separados. Elas ficavam juntas, cada pastor chamava
as suas ovelhas, e cada ovelha reconhecia a voz do seu próprio pastor. Bom, os falsos pastores não têm como conduzir as ovelhas. Não há possibilidade. Houve um experimento de condutores de ovelhas reais, pessoas que trabalham com isso, animal, ovelha, e tentaram, então, enganar as ovelhas. Um estranho vestiu as roupas do pastor daquelas ovelhas e chamou as ovelhas. E elas não atenderam. Ele, então, tentou até mesmo imitar a maneira que aquele pastor chamava as ovelhas. Também não houve sucesso. E aí, então, tentaram, de outra forma, disfarçar o verdadeiro pastor com outras roupas. O pastor vestiu outras roupas. Mas quando ele chamou as ovelhas, todas elas reconheceram a voz do seu pastor. Então, essa é uma imagem bonita para nós, porque vai nos dizer que as verdadeiras ovelhas, de fato, ouvem a voz do bom pastor. As verdadeiras ovelhas, de fato, ouvem quando o Senhor Jesus as chama, e é isso que o texto vai nos dizer aqui. É interessante, irmãos, que os falsos pastores, eles não querem conduzir as igrejas, as ovelhas. Percebam aí no capítulo 9 de João, versículo 34, observem aqui o mendigo aqui, o cego mendigo, que agora é só mendigo, ele foi curado da sua cegueira. No versículo 34, na conversa dele com os líderes religiosos, no final, ela termina de forma abrupta. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Esta é a atitude do ladrão e salteador. É acerca disto que Jesus está falando. Ele não tem preocupação pela ovelha. Ele não tem preocupação pelo povo de Deus. E esta, de fato, é a figura de Satanás. Ele se disfarça, ele persuade, mas ele não tem preocupação alguma com estas ovelhas. De forma contrária, nós percebemos aqui a atitude de Jesus. Veja aí o capítulo 9, a partir do versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Agora veja como que Jesus lida com esta pessoa. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Veja então a forma que Jesus recolhe, ele se apresenta para este cego como a verdadeira porta. Por isso que aqui no versículo 9 do capítulo 10, versículo 7 e versículo 9, ele vai declarar: eu sou a porta das ovelhas. Não são eles. Eles são ladrões e salteadores, mas eu sou a porta das ovelhas. Infelizmente, muitas vezes, no capítulo 10, versículo 1, é usado para ensinar que aprisco aqui seria o céu. E não há outra maneira de entrar nele senão por Cristo. Claro, que isso é um ensinamento verdadeiro.
mas não com base neste versículo. Não é isto que este versículo está ensinando. Quando ele vai dizer, em verdade vos digo, que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus deixou claro aqui que o aprisco mencionado é a nação de Israel. Capítulo 10, versículo 16, diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Deste aprisco, aqui ele está se referindo à nação de Israel. De que aqueles líderes religiosos, então, mantinham, ou tentavam manter as ovelhas de Jesus presas. E se colocavam, então, aquela religião se colocava como caminho para Deus. Então, aqui ele vai dizer, no versículo 16, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Naquele momento, ele estava falando, então, da nação de Israel. Mas, certamente, isso serve também para nós. Quando ele vai dizer aqui, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, e eu também sou a porta para elas. Certamente falando sobre nós, sobre os gentios, sobre aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus, e que não fazem aqui parte do aprisco de Israel. Bom, Jesus também nos ensina aqui, no versículo 3, que ele chama para fora as suas ovelhas. Percebam aí o versículo 3, quando diz assim, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, há algumas questões interessantes aqui, uma vez que que o povo não entendeu a linguagem simbólica aqui, Jesus acrescenta uma aplicação à ilustração. Então, versículo 3, ele faz a ilustração, tá? Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí no versículo 4 diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então as que lhe pertencem vão ouvir. Não é toda a nação de Israel, não é todo o aprisco de Israel, é as que lhe pertencem. Estas passarão pela porta. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Agora veja o versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que lhes falava. E aí, então, Jesus vai fazer uma aplicação aqui no versículo 7, dizendo assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, agora aplicando a parábola, a ilustração feita. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se não ficou claro, eu vou dizer para vocês, eu sou o meio de salvação. Eu sou aquele pelo qual vocês têm que passar para serem salvos. Não é a religião de Israel. Não são os líderes religiosos. Pelo contrário, eles são ladrões e eles são salteadores. Mas eu sou a porta da salvação. Veja o capítulo 10, versículo 9. Ele vai novamente deixar isso claro. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta da salvação. Os judeus achavam que era a sua religião. Quem sabe, muitos que entraram aqui possam achar que seja outro meio, que seja outro caminho, que seja outra maneira. Mas o texto nos deixa claro aqui que Jesus Cristo é o único autorizado, legítimo, como porta da salvação. É somente por meio dele que nós podemos entrar no rebanho do Senhor e ter o privilégio de entrar, sair
e encontrar pastos verdejantes. Isso não pode ser feito à força, como os fariseus queriam. Ele, e somente Ele, é a porta da salvação. Agora, nós aprendemos também aqui no versículo 9, que Jesus Cristo liberta os pecadores. O versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Se Jesus, sendo a porta, Ele livra os pecadores da escravidão. Eles estão agora livres. Livres. Eles são salvos. É interessante que, talvez, na nossa época, a questão da pregação e da mensagem da salvação, olha, você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo do pecado. Você precisa ser salvo deste mundo cruel. Ou a pergunta, você já é salvo? Talvez tenha perdido força no meio da igreja. Talvez seja uma palavra, inclusive, dita por alguns, encarada por alguns, como uma palavra ultrapassada. Talvez, na nossa era, a palavra salvação já não tenha tanto sentido mais. Quem sabe as igrejas nem mais exigem este selo. Muitas igrejas, então, não estão preocupadas se os seus membros são salvos ou não. Já passaram ou não pela porta. Talvez esta mensagem da salvação não tenha encontrado espaço na nossa sociedade presente, mas ela é bíblica. É uma preocupação que a igreja deve ter, para que nós não sejamos encontrados, sendo guiados, então, e sendo enganados por ladrões e salteadores. Uma vez que Jesus é a porta, então, Ele salva. E o significado da palavra salvar, aqui no versículo de número 9, né, se alguém entrar por mim, será salvo. E a palavra salvar aqui, ela tem o significado de livrar do perigo e entregar em segurança. É bem apropriado para as ovelhas. Livrar do perigo e entregar em segurança. Era designado também para a condição de uma pessoa, essa palavra era usada para a condição de uma pessoa que se recuperava de uma enfermidade grave. Ela havia passado por uma doença grave e havia se recuperado. Ela foi salva da quase morte. Ela estava gravemente enferma e agora foi salva. Também era usada para alguém que passara por uma grande tempestade, ou sobrevivera uma guerra. Ela quase morreu nessa guerra, mas sobreviveu. Ela foi salva. E também era usada, esta palavra era usada, veja, a gente está falando da força da palavra que Jesus usa aqui, para alguém que se livrou do tribunal. Ele seria condenado, ele pegaria prisão perpétua ou pena de morte, de repente ele foi salvo, ele foi livrado daquele tribunal. E esta palavra, então, é apropriada para referir-se, então, à nossa condição. Se você passar por Jesus, você será salvo. E o versículo 8, ele vai dizer a palavra todos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Veja, irmãos, quando Jesus usa a palavra todos aqui, todos que vieram antes de mim são ladrões e são salteadores. É claro que ele não está se referindo aos profetas, é claro que ele não está se referindo aos servos de Deus que vieram antes, mas ele está se referindo exatamente à liderança de Israel, que estavam fazendo o papel da porta ilegitimamente, e assim foi classificado por Jesus como ladrões e como salteadores. Não tinham a aprovação de Deus. Não eram verdadeiros servos de Deus.
Veja lá Mateus, volta um pouquinho a sua Bíblia, e veja o texto de Mateus 23, a partir do versículo 13, quando Jesus deixa claro aqui o que estava no coração daqueles líderes. Mateus, capítulo 23, nós temos aqui algum exemplo, e aquele mendigo cego, ele foi um exemplo do que os ladrões e salteadores eram capazes de fazer. O versículo 13 de Mateus 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, veja, eles eram colocados como uma porta ilegítima, uma porta emperrada, uma porta que dá acesso ao lugar errado. Eles nem entravam pela verdadeira porta e tentavam impedir os que queriam entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um novo convertido. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esta, então, era a situação destes homens, que Jesus, então, os chama de ladrões e de salteadores. Lucas descreve, lá em Lucas 16, estes homens como gananciosos, se aproveitando das viúvas necessitadas. Transformaram o templo de Deus, isso foi Jesus mesmo, que faz esta denúncia lá em Mateus 21, transformaram o templo de Deus em covil de salteadores. Covil de salteadores. E tramaram a morte de Jesus, para que Roma, então, não lhes tirasse os privilégios. Como nós vemos registrado lá em João 11. Se você pegar aqui o capítulo 11, o versículo 49 deste capítulo 11 de João, você encontra estes homens mesmos. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer a toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. É claro que Deus usou a palavra do sacerdote para cumprir a sua profecia. Evidente. Mas a trama do coração deles era que morra ele. Que morra ele, para que Roma não nos tire os privilégios. Irmãos, diante disso, eu quero terminar aqui a nossa mensagem. Veja, o texto nos diz que Jesus é a porta, e por meio deles, as suas ovelhas têm acesso a todas as bênçãos. O capítulo 10, versículo 7, vai nos dizer o seguinte: Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Essa é a primeira questão. Se alguém entrar por mim, ele tem acesso à maior e à principal das bênçãos, a salvação. Entretanto, ele tem acesso ainda a todas as demais bênçãos que o Senhor nos mostra aqui. Então, se ele entrar, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, além da salvação, nós aqui temos a promessa de Jesus como a porta.
pelo único que nós podemos encontrar a salvação. Nós encontramos a salvação e nós encontramos todos os meios de graça que o Senhor nos concede. Nós entramos, nós saímos e achamos pastagem. É claro que Jesus quer nos fazer lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o texto vai dizendo que Ele nos conduz aos campos, às águas tranquilas. São as bênçãos da salvação. Mas também o texto nos ensina que nós recebemos salvação, nós recebemos as bênçãos da salvação e nós recebemos também o que está descrito aqui no capítulo 10, versículo 10. Nós recebemos vida e vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É claro que os fariseus fizeram tudo isso. É claro que, num primeiro momento, se referem a eles. Evidente que nós podemos lembrar do diabo também. Não há problema em relação a isto. Quando nós falamos aqui do ladrão, quem é o ladrão? Evidente que, em primeiro lugar, Jesus está se referindo a esses fariseus, a esses líderes que de fato fizeram isto. Mas é claro que ele é uma imagem do inimigo também das nossas almas, o ladrão, Satanás. E aí Jesus então diz, eu vim para que tenham vida, mas não apenas tenham vida, mas a tenham em abundância. A vida cristã, ela não é uma vida feita para nós nos arrastarmos na lama deste mundo, mas é para ser vivida em abundância. Não entenda minhas palavras como abundância física, mas a abundância do coração. A paz que o Senhor Jesus promete às suas ovelhas. Então, a passar pela porta, nós recebemos vida, nós somos salvos. Nós passamos e encontramos isso. Ao entrar no rebanho e ao sair para a pastagem, desfrutamos vida em abundância, pastos verdejantes do Senhor. É a promessa do nosso Deus. Suas ovelhas desfrutam plenitude. Bênção do Senhor, liberdade. São libertas agora do pecado, pela vida que Ele nos deu. Não somente Ele deu sua vida por nós, que seria já suficiente, mas o texto também diz que Ele dá a vida para nós a cada dia. Ele nos dá vida em abundância. Ele renova a esperança do nosso coração. Por isso, querido irmão, muitas vezes a gente entra triste na igreja. São problemas, são dificuldades, são as lutas do dia a dia que nós enfrentamos, e nós muitas vezes deixamos essas coisas roubarem a alegria do nosso coração. Então, quem sabe nesta noite você seja motivado para que você olhe com carinho esses versículos. Olhe com carinho esse texto, de que você já passou pela porta. Você já foi alcançado pela salvação. E você tem a promessa de desfrutar pastos verdejantes, vida em abundância. Não deixe que este mundo defina a sua alegria ou a sua tristeza, a falta disto ou daquilo, a dificuldade disto ou daquilo, a pessoa tal, A ou a pessoa B. Mas que Jesus defina isso em seu coração, porque Ele é a porta, porque Ele nos dá vida e nos dá em abundância. Quem sabe você entrou aqui e não passou pela porta ainda segue seus próprios caminhos, ainda não foi alcançado pela salvação. Você está perdido. O Senhor Jesus também faz uma promessa para você. Se você entrar pela porta, Ele vai dizer que é Ele, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E isto é para você. Isto é o chamado da salvação. Isto é o chamado da graça. Isto é o Evangelho do Senhor Jesus que te convida a não andar um segundo sequer neste mundo
sem que você tenha passado pela porta e esteja em segurança no rebanho e no aprisco do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Faça uma oração. O nosso Senhor veio e se coloca como a porta da salvação, para nos proporcionar salvação e vida em abundância. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos nesta noite, um domingo, Pai, mais um domingo, não sabemos se será o último, não sabemos um segundo sequer à nossa frente, se nos pertence, mas o Senhor nos deu o privilégio de mais um domingo, podemos vir à igreja, e isto é uma bênção, nos reunirmos com outros irmãos e ouvirmos a palavra do Senhor, nos sentimos abençoados por isto. E muitas vezes, Pai, alguns dos teus filhos entraram aqui esta noite tristes, abatidos, se sentindo derrotados, angustiados em seus corações. Pai, a nossa oração por eles é que o Senhor traga vigor espiritual, renovação em sua fé, vida em abundância, que eles achem, Pai, os pastos verdejantes, que eles confiem no Senhor e aguardem no Senhor, que a esperança deles esteja no Senhor e não neste mundo. Pai, se alguém entrou aqui esta noite e ainda não foi salvo, não entrou pela porta, muitas vezes está em volta da igreja, às vezes até frequenta, conhece a palavra do Senhor, mas não houve um compromisso de vida, não houve uma salvação. Eles ainda não são ovelhas do Senhor, não estão no aprisco do Senhor, no rebanho do Senhor. Ó Pai, que os seus corações sejam movidos pelo Teu Espírito Santo, a não adiarem um segundo sequer esta decisão. Leve-os à fé. Que os seus corações sejam transformados e preenchidos de uma vida nova, uma vida em abundância. Leva teu povo em paz, Senhor. Abençoe a tua igreja, console os aflitos, visite os enfermos. Que o Senhor, Pai, haja com poder em nossas famílias, em nossas crianças, em nossos adolescentes e jovens, para que eles, Pai, com ousadia do Espírito Santo, vivam uma vida para o Senhor, neste mundo tão carente da luz de Cristo. Nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada. É a oração que fazemos, confiados em Cristo Jesus, a porta, o bom pastor. E é nele, Pai, que nós confiamos e oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e as ternas e doces consolações do Santo Espírito, repouse, queridos irmãos, sobre nós aqui nesta igreja, presente neste lugar, e sobre a igreja de Deus que está espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.